A estudante era Maria Lúcia Tupical das Luz, porque eu sou antiga, assumi o nome do marido quando casei, então tirei o Tupicaldas, que é da mãe. A minha opção pelo direito foi, eu acredito que eu fiz ginásio ainda, eu sou do tempo de primário, ginásio e clássico científico ou normal. Minha mãe me criou para eu nunca ser professora, não fazer normal. Então eu fiquei entre clássico e científico. E lá pelos 14 anos eu resolvi que eu ia fazer Itamaraty. Então eu fiz francês, fiz inglês, meus diplomas são de quando eu tinha 16 anos. Fiz a faculdade de Nancy, fiz inglês, sou professora de inglês. E aí optei pelo clássico. E do clássico para ir para Itamaraty, era direito na época, o que me indicaram, o que era necessário. E aí eu fiz direito por causa disso. No direito eu conheci meu marido, 43 anos de casamento. E aí não tinha condições de fazer Itamaraty, casamos logo que nos formamos. E começou a vida, tive meus 2 filhos, aí eu sempre advoguei com meu pai e meu marido. E aí, quando meu filho mais moço tinha 3 anos, eu resolvi voltar a trabalhar, mas via concurso. Aí fiz o concurso de pretor para o estado do Rio Grande do Sul, fui bem, fiquei em Porto Alegre, na 15ª Vara Cível, e me apaixonei pela magistratura ali, na Justiça Estadual, como pretora, cargo temporário. Fui reconduzida, era uma recondução, 3 anos com mais 3. Depois da recondução, lá pelo 5º ano, eu disse, bom, fazer juiz de direito, então. Aí surgiu na mesma época o concurso para procurador do Estado, que foi marcado no mesmo dia de juiz de direito. O meu marido me deu um conselho, que até hoje eu agradeço, e disse assim, não, faz procurador, que procurador é de 5 em 5 anos, juiz de direito tem todos os anos, então se não conseguir procurador, o ano que vem tu faz. Tu tem mais um ano de pretoria. Fiz procurador, passei, assumi, fiquei por 3 anos na Procuradoria do Estado, fiz interior, não gostei da atuação como advogada do Estado, era uma época em que a Procuradoria não estava estruturada como hoje, tinha muita dificuldade, eu não tinha gabinete, eu não tinha sede no interior, eu não tinha sequer máquina de datilografia, eu fiz muitas petições à mão. Aí, em 87, final de 87, surgiu o concurso de juiz federal. E eu, no interior, Vacaria, eu fiquei olhando e vi o edital. Aí pedi, não vou fazer. Telefonei para o meu marido, naquela época não tinha celular, não tinha nada, tinha que ir até a sede da exatoria para telefonar. Ele era procurador da República já, há 7 anos. Ele disse, olha, eu vou fazer. Ele disse, não faz, tu é procurador, tu já funciona, a servidora pública estável, patati, patatá, mas eu vou te escrever. Aí o diretor do foro era o doutor Eli Goraieb, a quem eu tenho um carinho muito grande por ele, pela Silvia. Fiz o concurso, deu certo. Assumi como juiz em função de auxílio junto à vara criminal, primeiro juiz criminal, com o doutor Ervandil, pessoa também brilhante, carismática, inteligente, um cavalheiro. E assumi em vara criminal. Eu que tinha passado só pelo cível, fui pretora no cível, Procuradoria do Estado, não tem nada de crime, que me deu uma experiência muito grande no crime. E assim começou a minha paixão pela magistratura. Acho que foi aqueles 3 anos de procuradoria em que foi muito estressante, a vida no interior, filhos pequenos. Uma semana eu podia levar os filhos, uma semana meu marido me acompanhava. O problema de não ter hotéis nas cidades em que eu ia, eu tinha que ficar em Vacaria, tinha que fazer Bom Jesus, Sananduva, São José do Ouro e Lagoa Vermelha. Tinha que cobrir toda a regional, que o Estado era dividido em regionais. Então, eu acho que eu tinha sido mordida pela mosquinha da magistratura como pretora. Então, foi aí que eu me decidi. Aí, tranquilamente, assumi, junto com mais outros colegas, nós somos do último concurso nacional, assumi no dia 26 de fevereiro de 1988, ainda não tinha a Constituição de 88. Assumi antes da Constituição, portanto, não existiam os TRFs, era o Tribunal Federal de Recursos,
tanto que o concurso, a prova oral foi feita em Brasília. Eu assumi junto à primeiro juízo criminal, que era a terceira vara, em Porto Alegre, com o doutor Ervandil, de quem eu já falei. Fiquei nesta vara até a instalação do tribunal, quando a primeira instância foi esvaziada, porque os primeiros membros do tribunal eram todos juízes de primeiro grau, ali em Porto Alegre. As varas no interior, elas ainda não estavam instaladas. Eu assumi ali, quando se instalou o tribunal, eu assumi como juíza titular da primeira vara civil. Vara em que eu tenho assim um orgulho e uma honra e me senti muito preocupada à época, era muito mais jovem. Essa vara tinha sido iniciada com o ministro Neri, foi juiz ali, depois o juiz Jaci, e depois o ministro Ari Pargenter. É uma vara em que eu recebi assim zerada, enquanto muitas outras varas pululavam, eu recebi essa vara do ministro Ari zerada, então, e continuava com a jurisdição da vara criminal. Então, foi uma época eu acredito que 2 anos, bem me lembro, o primeiro concurso de juiz do regional foi em 91, então, acho que eu fiquei por uns 2 anos com a jurisdição plena da vara criminal e da primeira vara. Era difícil, porque eu terça, quarta e quinta fazia todas as audiências criminais e me sobravam para as audiências cíveis segunda e sexta. Então, era um período em que éramos poucos juízes, aí nós começamos a ter que substituir nas varas criadas no interior. Eu me lembro que juíza criminal era a Luísa Cassales e eu. Então, nós tínhamos que combinar as férias, porque ninguém queria fazer crime, éramos só nós duas. Foi uma época completamente diferente da realidade da Justiça Federal agora. A gente fazia a distribuição com aqueles numerozinhos de bingo. Então, essa foi uma experiência, em termos de profissão, uma experiência muito forte. Bom, eu fiquei de 88 a 94 no primeiro grau. Foi muito rápido, porque o tribunal foi aumentado em 9 cargos. 2 pelo quinto e 7 juízes de carreira. Então, numa sessão do Tribunal Pleno, se optou por fazer listas de merecimento, antiguidade, merecimento e antiguidade, promover os 9 juntos e tomarem a posse todos juntos. Foi assim a minha vinda para o tribunal. Bom, eu sempre tive a consciência de que eu tenho poder porque me deram, eu não sou o poder. E no colegiado isso é uma coisa muito mais clara, então tu vê as diferenças de cada colega, tu vê agregando fundamentos aquilo que tu disseste. Eu cansei de trocar de posição, eu acho uma coisa muito bonita trabalhar em colegiado. Agora, o juiz que tem esse temperamento, tem essa personalidade muito centralizadora, porque no primeiro grau o poder é só para aquele juiz, ele tem que se tornar mais humilde. Eu acho que a humildade, em termos de qualquer colegiado, de qualquer instituição, ou de qualquer outro agrupamento humano, a humildade é aquilo que faz tu crescer e entender o que tu está fazendo. São milhares de processos. Se eu chegar a ver um número como nas estatísticas do CNJ agora, do que eu julguei, do que passou pela minha mão, são muitas coisas. Mas tem algumas coisas no primeiro grau. Primeiro, todos aqueles planos Collor, tudo aquilo que foi uma coisa que toda a população mexeu com todo mundo, etc. Aquilo me marcou muito, ter que decidir uma coisa nova. Alguns processos criminais que me marcaram eram os estelionatos na época. Estelionato contra o INSS, eram milhares. Na época, eu também era juíza da execução penal, porque ainda não tinha se decidido que, na lei de execução penal, o juiz local é o juiz estadual e não o federal.
Então, eu tinha que ter uma parceria com o juiz da execução penal do Estado, porque os nossos presos estavam em presídios, nós não tínhamos presídios federais. Então, foi outra experiência. Eu me lembro de uma ré condenada, que estava na Mad Pelletier, que resolveu me visitar. E aí, quando eu vi, estava ela, agente de segurança, ela com uma bolsa desse tamanho, agente de segurança atrás dela. Eu disse, não, calma, ela está cumprindo pena, ela estava em regime semiaberto já. Aí ela entrou, abriu a bolsa, ela tinha me feito assim 20 cartões, esse negócio que a gente fazia antigamente com pontinho, não sei o quê, de Natal, me agradeceu, não sei o quê. Então, eu a condenei, ela estava cumprindo pena, e foi uma coisa que me marcou, sabe, aquela bondade dela, não queria me matar, me agredir, nem nada, ela queria me dar um presente. Outra coisa no primeiro grau foi quando eu substituí Criciúma. Com a história dos mineiros, as ações contra o INSS eram assim milhares. Na época, eu já tinha minhas lições, era a súmula 260, eram todas aquelas matérias básicas, eu imprimia aquilo e preenchia os negócios, porque a decisão era a mesma, não tinha uma ação coletiva sobre a mesma coisa. Mas eram milhares, era assim, uma coisa que me marcou muito era o problema previdenciário em Criciúma à época. No tribunal, eu comecei como juíza do previdenciário. Primeiro, não tinha especialização, aí a primeira especialização foi em previdenciário, eu fiquei na 4ª turma, e começaram os processos a chegar no tribunal sobre o trabalhador rural, o problema de comprovar o tempo de serviço rural. E eu lembro que eu fiquei sozinha, porque eu dizia que não precisava um início de prova documental, que bastava, assim, ele morava na linha tal, era economia familiar. Bom, isso, eu me lembro que eu fiquei sozinha, e depois que eu já tinha saído do previdenciário, isso se tornou a decisão majoritária, isso, o entendimento. Então, uma coisa que me marcou foram muitos processos, em que só depois de retornar dos tribunais superiores, aqueles 5 que eu tinha ficado vencida foram providos. Bom, depois eu fui para penal e tributário. Tive que dar tinham muitos processos, eu tive que dar uma prioridade legal, mas até porque aos habeas corpus, eram milhares de habeas corpus. Bom, depois do tributário e penal, na época que a ministra Ellen foi para o Superior Tribunal, eu fui para o lugar dela e se especializou penal e tributário. Eu fiquei no tributário. O tributário é uma matéria árdua, mas é uma matéria linda. Em que tu tem que ter uma outra cabeça para interpretar, diferente do que eu tinha vindo do previdenciário, em que uma petição inicial, às vezes, tinha que ser indeferida, e eu dava um jeito de interpretar, porque atrás daquele advogado que não sabia, tinha uma pessoa necessitada. Ao contrário, no tributário, pelo menos para mim, a tua interpretação, a tua maneira tem que ser mais by the rules, nos trilhos, entende? Porque tem sempre atrás disso tudo um interesse público muito grande. Eu achei que eu estava fazendo tudo certo. Coisas erradas eu devo ter feito porque foram refeitas. Mas é como tu julga. Tu acha que tu está fazendo justiça, de repente o Tribunal Superior muda. Bom, do tributário, eu fui para a vice-presidência e presidência. E a minha jurisdição final, em que eu me despedi, foi o administrativo. Na administração do ministro Theory, quando presidente, foi a minha primeira experiência como parte da administração. Eu fui eleita, junto com o Darós, para o Conselho de Administração do Theory. E aí foi uma experiência em que eu já comecei a ver o que era essa administração do tribunal. Depois, a minha segunda experiência fora da jurisdição foi como diretora da Imagens. Eu passei noites navegando em internet, escola canadense, escola francesa, e consegui criar o currículo permanente que até hoje se mantém. Depois da escola, eu fui vice-presidente e presidente. Quando eu fui eleita vice-presidente, todos sabiam, ou não me elegeriam, que o Nilson faria 70 anos antes de 1 ano de presidente, então estavam me elegendo também presidente. O Nilson foi um colega excelente, um grande amigo, uma pessoa bondosa e um tremendo cavalheiro.
Foi muito bom aqueles, acho que não chegaram a 10 meses, ou 10 meses, em que ele era presidente e eu vice, mas grandes alterações nós achamos que estamos fazendo. Por exemplo, eu juntei toda a jurisprudência, toda a parte de jurisprudência na vice-presidência, comecei a trabalhar em memória institucional. Fui eu que tive a ideia e o Nilson me apoiou desses quadros, porque hoje a nossa assinatura é digital, então que a nossa assinatura fique gravada como história, como memória da instituição. Também decidi sobre os quadros lá embaixo da galeria dos juízes, uma maneira de eternizar aquele momento da posse no tribunal. Bom, aí foi a vice-presidência, que para mim é a melhor parte do tribunal em termos de jurisdição, porque tu preside todas as sessões, então tu tem que estar atualizada com a jurisprudência dos tribunais superiores e com toda a matéria do tribunal. Tem as comissões também, em que tu preside, e depois eu fui presidente. Eu sempre disse, acho que o tribunal assim é um sistema autopoético, ele se autorrecria e ele anda. Por que isso? Porque todas as administrações, desde a primeira, elas vão agregando seus conhecimentos, as novas tecnologias, a vontade de fazer melhor. Isso acontece não só na administração do tribunal, mas também em todos os servidores do tribunal. O servidor tem mais recursos, existem agora cursos de especialização, de pós-graduação, e o mundo aí fora está crescendo e nós temos que acompanhar o mundo, nós temos que responder para a sociedade esse poder que ela nos deu, né? Foi na minha administração que se iniciou a informatização dos juizados especiais. Fiz uma comissão que era formada pelos meus diretores do foro e outros juízes do primeiro grau para estudar essa implementação. Foi implementado na minha administração. Então, os meus servidores, os servidores de todo o tribunal e de toda a Justiça Federal, na época da minha presidência, eu só tenho a agradecer. É uma mudança dos tempos. Antes era tudo em segredo de justiça, para o bem. Até a postura dos juízes, eu me lembro do juiz no meu tempo de faculdade, os desembargadores estaduais, eles tinham uma postura assim, como se estivessem acima de todos os mortais. Hoje não. Hoje, eu acho que somos um poder, então temos que exercê-lo nos limites dos outros poderes. Essa conscientização é fruto até da juventude dos juízes. É outra geração que está no comando agora. Graças a Deus, que é no bom sentido. Para mim, é progresso. Isso. Acho que talvez a minha geração seja a geração que mais sofreu, porque foi uma geração em que, por força do regime que nós tínhamos, de 64, eu, por exemplo, na universidade, eu não tive aula de direito constitucional, eu tive aula de história de direito constitucional. Então, a formação da minha geração, salvo aqueles que buscaram, etc., era um pouco diferente. A gente se tornava meio amorfo, a gente recebendo, não tinha essa formação que hoje os jovens têm. Nunca tive esse problema de gênero. Talvez porque seja casada com um colega de faculdade, nós temos a mesma formação na lei, os Luiz Carlos tem jornalismo, que eu não tenho também. Tinham muitas mulheres na minha turma, muitas que não se realizaram no direito, mas em outros espaços. A ministra Hélia, nossa colega de turma, contemporânea, a procuradora Ela Vieco, a Rosa Weber é contemporânea. Então, eu não senti esse problema de gênero comigo, na minha geração. E acho que aqui na Justiça Federal, o tribunal, na primeira composição, era só a ministra Ellen pelo 5º da Procuradoria, não é? Depois veio Luísa Cassales, Tânia Escobar, e com a nossa subida veio Marga Tessler,
Virgínia Scheibe, Silvia Goraieb e eu eram 4. Depois, Maria de Fátima, e agora tem Luciana, etc. E tal. Então, eu acho que está bem representado. Nos próprios concursos, tu vê o peso, é um peso quase que isonomicamente e quantitativamente perfeito. Eu não senti nada disso. A gente pode inovar em jurisdição? Não. A gente pode inovar em administração? Sim. Eu acho que é o tribunal da realidade. Ele está respondendo aos anseios da sociedade. Isso que é importante. O tribunal não ficou parado no tempo. E isso deve-se a todas as administrações, como eu já disse. Cada uma vai agregando. Acho que esse tribunal está respondendo à realidade do que a sociedade está querendo. Meu marido tinha sido procurador eleitoral por muito tempo e me trazia sempre esse tribunal híbrido, um tribunal federal composto por juízes, presidido por um desembargador estadual, essa jurisdição assim específica sobre aquilo que é mais sagrado, que é a eleição, não é? E a igualdade nos candidatos. Eu digo assim, a Justiça Federal especializada, a Justiça Eleitoral, ela é uma das justiças mais acreditadas no Brasil todo. Agora, aqui no Sul, ela é tão acreditada, o cidadão comum acredita tanto na Justiça Eleitoral quanto na Justiça Federal da 4ª Região. Eu estava preparando uma sessão solene para março, para homenagear Elie Goraieb. E ele faleceu em fevereiro. Então, infelizmente, a homenagem foi uma homenagem restrita, não se fez uma sessão solene para o público externo, se fez uma sessão solene em que eu oferecia aquele trabalho da jurisprudência, o livro de 18 anos do tribunal, e também o ato que foi referendado pelo Pleno de denominar esse prédio Desembargador Federal Elie Goraieb. Porque a sede da Justiça Federal, ela é no Rio Grande do Sul, graças a Elie Goraieb, ao trabalho que Elie Goraieb fez antes da instalação do Tribunal da 4ª Região. Uma coisa que sempre mexeu comigo foram relações com esses entes abstratos, essas instituições públicas, ou as relações, no caso, entre estados, e poder decidir questões onde um lado tinha um ente público, por isso que eu quis fazer juiz federal, e um cidadão onde tenha a União, onde tenha o INSS. Eu acho que isso lá longe foi uma das coisas que me motivaram. Eu acho que a função da magistratura é, como todas as outras, uma profissão que a gente tem que fazer gostando. E acho que eu cumpri com o meu dever, me sinto recompensada. É uma etapa de vida que foi muito boa, foi meio desgastante, mas foi uma etapa de vida que também teve momentos alegres ao longo desta trajetória.